Capítulo 76. O terrível Marquês Yi. O Marquês Yi sorriu friamente, tanto zombeteiro quanto com desdém. Sua mão, que agora estava coberta de veias salientes, brandiu sua espada, fazendo-a cortar o espaço. Estrondo. Ondas terríveis de ti surgiram violentamente, fazendo com que todo o vale da montanha tremesse. Long Shen sentiu como se tivesse sido esmagado por uma enorme montanha. Ele foi jogado no ar, vomitando sangue. Ele rolou dezenas de metros e cuspiu outro bocado de sangue. Suas entranhas pareciam estar pegando fogo. O rosto de Long Shen estava coberto de choque e terror. As palavras anteriores do Marquês Yi não foram apenas para assustá-lo. Eles tinham sido a verdade. Quando o Qi e o poder físico se sobrepõem, a força que pode ser liberada é realmente suficiente para levar uma pessoa ao desespero. Desgraçado! Wild soltou um rugido furioso. Seu machado foi esmagado logo após Long Shen ser lançado voando. Mas a espada do Marquês Yi foi tão rápida quanto um raio, atingindo rapidamente o machado de batalha de Wild. Wild foi lançado voando para trás como uma pedra saltitante, caindo no ar várias vezes antes de cair pesadamente no chão. Mas enquanto Wild foi enviado de volta voando mais longe do que Long Shen, ele não cuspiu sangue. Isso surpreendeu o Marquês Yi. Agora vocês dois devem estar convencidos. Diante da verdadeira força, todas as suas lutas são inúteis. Desistir. O Marquês Yi não os perseguiu para atacar. Ele permaneceu em sua posição original como um imperador, olhando friamente para eles. Apoiando-se com a espada larga para se levantar, Long Shen balançou a cabeça, o sangue manchando sua boca. Desistir no meio do caminho não é meu estilo. Eu ainda não cortei sua cabeça também. O Marquês Yi olhou friamente para Long Shen. Sua raiva de repente se transformou em riso. Haha, você realmente é filho de Long Tianxiao. Admiro essa tenacidade. Espero que uma vez que eu esmague cada osso do seu corpo, você ainda possa continuar tão forte. Garoto, vá se arrepender no submundo. Depois de falar, seu corpo se moveu de repente. Long Shen ficou chocado ao perceber que estava olhando para uma pós-imagem. A velocidade do Marquês Yi era inconcebível, e ele chegou na frente de Long Shen em um instante, cortando com sua espada. Vendo o ataque do Marquês Yi, Long Shen mais uma vez não se preocupou em defender, em vez disso, também lançou um golpe no Marquês Yi. Esse método de desistir da defesa para derrubar o inimigo também não era realmente um método. Era uma técnica que só poderia ser usada quando tudo o mais fosse inútil. Em termos de velocidade, Long Shen não conseguiu se comparar ao Marquês Yi. E em termos de poder, ele também não era páreo para ele. Tudo em que ele podia confiar era o comprimento de sua espada larga. Ele só poderia usar sua coragem e ousadia para lutar contra ele. Embora tal técnica fosse extremamente perigosa, pelo menos lhe permitiria ganhar algum tempo. Como esperado, o Marquês Yi foi incapaz de aceitar tal troca onde ele também seria gravemente ferido apenas para matá-lo. Ele recuperou sua espada para defender, procurando outra oportunidade para atacar. Nesse momento, Wild também atacou, golpeando com seu machado. Parecia que o golpe anterior não o havia prejudicado. Seu corpo físico realmente era assustadoramente robusto.
Long Shen ficou satisfeito ao ver que o Wild parecia subitamente se tornar inteligente. Ele havia aprendido com Long Shen a ignorar a espada do Marquês e atacar com sua vida em risco. Golpes consecutivos ecoaram por todo o vale. A própria terra tremia a cada troca. Com Long Shen e Wild trabalhando juntos e apostando suas vidas, o Marquês Yi foi realmente incapaz de exibir suas habilidades e foi bloqueado à força pelos dois. Ele tinha uma superioridade definitiva sobre eles em termos de força e velocidade. Mas os ataques de Long Shen e Wild eram absolutamente insanos, arriscando suas vidas repetidamente. Eles não se importavam com nenhum de seus golpes, apenas usando seus corpos para receber seus ataques. No entanto, eles arriscaram suas vidas para desferir golpes fatais nele. O rosto do Marquês Yi ficou verde de raiva. Houve várias vezes em que ele sentiu vontade de continuar seu ataque enquanto desconsiderava seus golpes para matá-los, mas ele ainda continuou a suportar pacientemente. Em primeiro lugar, a força de Long Shen e Wild era muito grande. Se ele fosse atingido diretamente por eles, poderia ser um golpe fatal. Um pequeno erro de cálculo ou acidente e não seria apenas troca de golpes, mas troca de vidas. Em segundo lugar, ele possuía a vantagem absoluta. Lidar com Long Shen e Wild era apenas uma questão de tempo. Não havia necessidade de ele correr riscos imprudentes. E foi precisamente porque Long Shen viu através do pensamento do Marquês Yi que ele ousou fazer o que fez. Afinal, esse tipo de troca era o último recurso absoluto. Se ele não arriscasse sua vida lutando, ele simplesmente morreria imediatamente. Armas se chocaram e voaram. Uma hora se passou em apenas um piscar de olhos. Long Shen ficou alarmado ao perceber que sua força física estava começando a diminuir. A espada em suas mãos começou a ficar cada vez mais pesada. E Wild não estava muito melhor. Seu machado não era mais tão rápido e violento como antes. Obviamente, ele também havia atingido seu limite. Vendo um sorriso gelado aparecer no rosto do Marquês Yi, o coração de Long Shen ficou frio. O Marquês Yi estava fazendo isso para capturá-los vivos. Ele continuaria a exauri-los completamente para que pudesse torturá-los tanto quanto quisesse mais tarde. Long Shen estreitou os olhos. Se você quer minha vida, então teremos que ver se você tem as qualificações ou não. O Marquês Yi sorriu por dentro quando viu que o poder de Long Shen e Wild estava enfraquecendo e seus ataques estavam se tornando mais lentos. De repente, Long Shen balançou sua espada com muita força. Devido à falta de energia, ele tropeçou um passo à frente junto com a espada. Aquele passo imediatamente revelou uma enorme abertura. Quase por reflexo, o Marquês Yi nem pensou. Esquivando-se do machado de Wild, sua espada cortou diretamente a cintura de Long Shen. Obviamente, o palpite de Long Shen estava certo, o Marquês Yi estava planejando mantê-los quase mortos. Caso contrário, aquela espada estaria indo direto para seu coração. Um brilho frio brilhou nos olhos de Long Shen. De repente, sua estrela Feng Fu foi ativada com força total. Todo o seu poder flui direto para seu Dantian. Os 12 ciclones que já tinham 300 metros de largura cresceram imediatamente para 10 vezes o tamanho. Eles giraram rapidamente e o Ti espiritual dentro de 50 quilômetros foi imediatamente sugado.
Se eu conseguir ou não, eu tenho que tentar. Long Shen orou por dentro. Todos os seus 12 ciclones girarão, fazendo com que todo aquele Ti espiritual se condensasse em um cordão que fluía pelo ponto Liao, fundia-se no ponto Uiming, no final, avançava pelo ponto Keushi para entrar no ponto Laogong. Quando seu Ti espiritual flui para o primeiro ponto, esse ponto de acupuntura agiu como uma comporta que foi forçada a abrir. Depois que seu Ti espiritual passou pelo portão, de alguma forma começou a fluir mais rápido, correndo para o próximo ponto com uma força ainda maior. Assim que o Ti espiritual terminou de fluir por todas as camadas de superposição e entrou no ponto final do Laogong em sua mão, Long Shen de repente sentiu uma dor intensa vindo daquele ponto de acupuntura. Merda, meus meridianos não podem lidar com isso. Assim que ele sentiu aquela dor em torno de seu ponto Laogong, ele percebeu que os meridianos ao redor também estavam começando a tremer, incapazes de lidar com o fluxo do Ti espiritual. Segure por mim. Long Shen rugiu com raiva. Ele não poderia mais se importar muito com isso. Ele o controlou de forma que apenas um fio dessa energia fluísse para fora do ponto Laogong. Sem nem mesmo pensar nisso, ele injetou aquele fio de energia em sua espada larga. A espada larga imediatamente começou a tremer e roncar. Assim que a espada do Marquês Yi estava prestes a perfurar a cintura de Long Shen, ele de repente sentiu seu coração pular e todo o seu cabelo se arrepiou. Contando com seus muitos anos de experiência em batalha, ele instintivamente desistiu de seu ataque e recuou apressadamente. Mas mesmo quando ele começou a recuar, a espada larga na mão de Long Shen já estava levantada. A espada larga de 2 metros de comprimento emitia uma luz estranha e parecia possuir uma aura de morte sem fim enquanto descia sobre o Marquês Yi. Divida os céus. O Marquês Yi ficou completamente apavorado quando olhou para aquela espada. Essa espada de alguma forma conseguiu prendê-lo no lugar. Um pequeno iniciante em condensação de Ti foi realmente capaz de usar seu Ti para bloquear um especialista em transformação de tendão 2 reinos acima dele no lugar. Isso foi absolutamente louco. Normalmente, esse bloqueio só poderia ocorrer quando o especialista mais forte atacasse o mais fraco. Se 2 oponentes estivessem no mesmo nível, era extremamente difícil para um travar o outro no lugar. Para um novato insignificante em condensação de Ti, bloquear um especialista em transformação de tendão era uma piada. No entanto, tal coisa realmente aconteceu com o Marquês Yi. Mas o Marquês Yi rapidamente se recuperou de seu choque, sentindo o cheiro da morte se aproximando dele. A espada na mão de Long Shen tinha um brilho estranho. Era como a lâmina de uma divindade, cortando impiedosamente. Corte quebra-ondas. Vendo aquela espada cortar, o Marquês Yi gritou. Agora não era hora de ficar chocado com o bloqueio de Long Shen. Todas as veias verdes em seu corpo cresceram acentuadamente até parecerem vinhas que se contorciam sob sua pele. Sua aura mais uma vez cresceu para um novo nível quando ele também cortou. Ondas de Ti surgiram dezenas de metros. Este Wave Breaking Slash era uma das técnicas definitivas do Marquês Yi, e era uma habilidade de batalha da classe Terra. Estrondo. No momento em que a espada larga de Long Shen encontrou a espada do Marquês Yi, o céu e a terra ficaram parados por um momento. Só então uma enorme explosão ressoou.
3 figuras foram lançadas voando ao mesmo tempo. A energia aterrorizante destruiu completamente seu campo de batalha original. Uma enorme cratera de quase 30 metros de largura apareceu onde eles colidirão. Long Shen sentiu como se todo o seu corpo estivesse prestes a desmoronar de exaustão. Sua mão direita estava doendo em particular. De acordo com o senso comum, com suas larguras meridianas atuais, ele ainda não conseguia exibir Split the Heavens. Mas, apesar disso, ele o havia usado à força agora. Isso quebrou completamente seus meridianos ao redor do ponto Laogong. Mas ele também finalmente aprendeu o quão aterrorizante Split the Heavens era. Na verdade, ele teve sorte naquele momento final, pois havia usado apenas um fio da energia de Split the Heaven. Ele não ousara usar o resto daquela energia. Se ele tivesse usado toda a força da habilidade de batalha, talvez todos os seus meridianos tivessem sido completamente destruídos e ele realmente se tornaria um aleijado. Mas apesar de usar apenas um fio dessa energia, os meridianos de sua mão foram completamente devastados. Além de um medo persistente, Long Shen também sentiu uma explosão de excitação. Já era tão poderoso, apesar de ele usar apenas um fio de seu poder. Apenas que classe de habilidade de batalha Split the Heavens alcançou? Você realmente é digno de ser filho de Long Tianxiao. Bom, muito bom, ha 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 ha. Uma explosão de risadas soou. A poeira se espalhou lentamente e o Marquês Yi apareceu de dentro. Mas o atual Marquês Yi parecia extremamente infeliz. Suas roupas limpas e arrumadas estavam insuportavelmente esfarrapadas. Havia uma grande ferida no meio do estômago de onde o sangue escorria lentamente. Da espada em sua mão, apenas o punho permaneceu agora. Essa troca agora havia destruído completamente a lâmina. As pupilas de Long Shen encolheram. Embora o Marquês Yi estivesse extremamente desgrenhado agora, sua aura não havia caído muito. Isso significava que a habilidade de combate do Marquês Yi também não havia caído. Usando uma mão, ele rasgou suas roupas esfarrapadas, revelando sua ferida e também uma armadura macia. Essa armadura era de cor dourada. Parecia extremamente flexível e forte, no entanto, um grande buraco foi aberto devido à espada larga de Long Shen. Que habilidade de batalha poderosa! Se eu não tivesse essa armadura de seda dourada, eu realmente teria morrido. Olhando para seu ferimento, o Marquês Yi disse friamente: vou te dar uma chance. Se você entregar essa habilidade de batalha, darei a vocês dois uma morte rápida. Long Shen trocou a espada larga para a mão esquerda. Sua mão direita já estava meio aleijada e não conseguia mais segurá-la. Ele se forçou a se levantar e riu friamente: e se eu disser não? Long Shen, é melhor você pensar bem. A morte não é assustadora. Viver uma vida pior que a morte é o mais doloroso. E acontece que eu tenho alguma habilidade nessa área. Aconselho você a não se arrepender de nada, disse o Marquês Yi friamente. Eu, Long Shen, nunca fiz nada de que me arrependesse. Long Shen olhou para ele e então furtivamente lançou um olhar significativo para Wild. Long Shen não ousou ser muito óbvio. Depois de olhar para Wild, Long Shen ergueu lentamente a espada e zombou: Yi Zhao, esse movimento agora foi apenas um golpe de teste. Agora que testei, vou tirar sua vida de merda.
Depois de dizer isso, ele enfiou a espada no chão. Ao mesmo tempo, ondas de ti explodiram e levantaram toda a poeira no ar. Deixe-me ver o quão capaz você é. O Marquês e riu severamente. Esfregando o anel, outra espada apareceu em sua mão e ele a ergueu à sua frente. Mas quando a poeira baixou, o vigiado Marquês Yi percebeu que Long Shen já havia desaparecido, deixando apenas para trás o tolo Wilde parado ali. A expressão do Marquês Yi mudou. Ele rapidamente olhou para cima para ver que Long Shen já havia fugido várias centenas de metros para as montanhas. Capítulo 77. Perseguição nas profundezas da floresta. A expressão do Marquês Yi mudou e ele rapidamente olhou para cima, apenas para ver que Long Shen já havia fugido centenas de metros mais fundo nas montanhas. Porra! Para o reservado e elegante Marquês Yi, essa foi a primeira vez que ele gritou uma palavra tão vulgar. Seus olhos cuspiam chamas, ele tinha sido enganado. Então, a verdade é que Long Shen notou que seu ataque de força total não era suficiente para incapacitá-lo e que ele simplesmente não era páreo para um especialista em transformação de tendão. Depois de dizer algumas palavras cruéis, ele cravou sua espada no chão para encher o ar de poeira e imediatamente fugiu. Talvez fugir fosse realmente a habilidade de combate mais valiosa de se ter. No entanto, quando Long Shen percebeu que Wilde não havia fugido com ele e, em vez disso, estava apenas tolamente parado em seu lugar original, ele quase tossiu sangue de raiva. Ele propositadamente lançou-lhe um olhar agora para dizer-lhe que haveria uma chance de fugir. Ele não esperava que ele não reagisse e ficasse parado ali. Mas como ele já havia fugido agora, ele absolutamente não poderia voltar. O alvo do Marquês Yi era ele. Enquanto ele fugisse, Wilde estaria seguro. Como ele esperava, ele havia percorrido apenas algumas centenas de metros antes que o Marquês Yi rugisse com raiva e começasse a atacar atrás dele. Pare! De repente, Wilde rugiu com raiva e uma luz vermelha começou a sair de sua pele. Energia violenta disparou de seu corpo. Ele era como uma antiga besta selvagem que havia sido despertada. Assim como o Marquês Yi estava prestes a perseguir Long Shen, um enorme machado de batalha assobiou para ele, fazendo seu coração tremer. O que o surpreendeu foi que o ataque de Wilde de repente ficou muito mais forte do que antes. Mesmo antes de o machado pousar, apenas o vento dele era suficiente para dificultar a respiração dele. O poder por trás de seu ataque pelo menos dobrou. Estrondo. O Marquês Yi não aceitou de frente. A nova espada em sua mão não era igual à sua antiga espada, então ele não ousou receber aquele golpe. O resultado foi que o machado de Wilde se chocou impiedosamente contra o chão. Sua energia aterrorizante fez todo o vale tremer. Rochas quebradas dispararam para todos os lados e uma cratera incrivelmente grande apareceu. Irmão Long, corra rapidamente. Vou bloqueá-lo. Vendo que seu ataque havia falhado, ele mais uma vez lançou seu machado contra o Marquês Yi. O fugitivo Long Shen ficou chocado, irritado e comovido. Ele ficou chocado com o fato de Wilde ser capaz de explodir com uma força tão terrível. Ele estava furioso porque não adiantava bloqueá-lo. Long Shen queria que o Marquês Yi o perseguisse. Ele também ficou emocionado com o fato de Wilde realmente usar sua própria vida para tentar protegê-lo.
Embora Wilde fosse um pouco ingênuo, talvez até totalmente burro, ele tinha total confiança em Long Chen. Ele estava até disposto a desistir de sua própria vida por ele. Long Chen teve vontade de chorar e xingar. Ele estava extremamente preocupado, mas também não ousava parar de correr. Isso seria simplesmente dizer ao Marquês Yi que ele não abandonaria Wilde, revelando assim seu ponto fraco. Então, os dois morreriam. Originalmente, ele planejava afastar o Marquês Yi e fazer Wilde fugir em uma direção diferente. Mas o resultado foi que Wilde não entendeu nem um pouco das intenções de Long Chen. Estrondo. O Marquês Yi se esquivou de Wilde mais 3 vezes. Neste momento, a força de Wilde estava crescendo estupendamente. Aquele último ataque foi tão poderoso que ele não conseguiu se esquivar. Bloqueando com sua espada, ele foi forçado a recuar 5 passos. Morrer. Marquês Yi se enfureceu. Hoje, ele foi frustrado repetidamente ao tentar matar Long Chen. Um grande especialista em transformação de tendão como ele tinha realmente sido tão indefeso na frente de 2 novatos insignificantes de condensação de Qi. Mais importante, o ataque final de Long Chen agora havia causado a ele uma lesão interna um tanto pesada. Embora ele parecesse bem, a verdade é que ele estava apenas suprimindo o ferimento. Era por isso que ele não queria usar nenhum de seus poderes para passar por Wilde, que o estava bloqueando. Isso acabaria piorando sua lesão interna. Mas ele estava ficando cada vez mais ansioso ao ver Long Chen fugir cada vez mais longe. Se ele não pudesse se livrar desse sujeito gigante, então Long Chen realmente escaparia. Isso era algo completamente inaceitável. Suas veias incharam novamente quando ele também lançou um golpe no ataque de Wilde. Wilde de repente sentiu uma força imparável empurrá-lo para trás. Ele só conseguiu se estabilizar depois de quase 10 metros. Embora o Marquês Yi não se especializasse em poder, o aumento acentuado na força após entrar no reino da transformação do tendão era simplesmente grande demais. Ele conseguiu forçar Wilde a recuar, mas o Marquês Yi também não estava bem. Seu estômago estava doendo pesadamente. Esse foi o resultado de provocar sua lesão interna. O último ataque de Long Chen não apenas abalou seus órgãos internos, mas até mesmo seu dantian foi um pouco abalado. Isso fez com que seu Qi espiritual ficasse muito mais lento. No processo de forçar Wilde a recuar, ele quase não conseguiu continuar reprimindo seu ferimento. Imediatamente após forçar Wilde a recuar, ele foi perseguir Long Chen. Long Chen era seu alvo principal. Você não vai a lugar nenhum. O Marquês Yi quase enlouqueceu de raiva. Wilde, na verdade, nem havia sofrido uma lesão, apesar de ter sido repelido e agora estava atacando-o novamente. Wilde realmente era uma besta mágica em forma humana. Seu corpo físico atingiu um nível absolutamente assustador. Apenas confiando em sua força física, ele realmente conseguiu levar com força o ataque de um especialista em transformação de tendão. Sendo incapaz de se livrar de Wilde, os olhos do Marquês Yi ficaram gelados e ele mais uma vez usou sua espada para bloquear o machado de batalha de Wilde. Ele então enfiou sua espada por uma abertura para esfaquear o estômago de Wilde. O Marquês Yi obviamente ficou furioso e estava disposto a matar para fugir desse obstáculo.
Mas quando sua espada atingiu a pele de Wilde, foi como se ele tivesse atingido uma superfície dura. Sua espada escorregou e seu golpe de força total imediatamente perdeu mais da metade de seu poder. A espada ainda conseguiu perfurar a pele de Wilde. No entanto, ele só conseguiu entrar 2 polegadas antes de ser incapaz de ir mais longe. Foi incapaz de perfurar os ossos de Wilde. O Marquês Yi ficou muito chocado, pois foi a primeira vez que tal coisa aconteceu. Mesmo o corpo de uma besta mágica seria facilmente perfurado com sua base de cultivo. Mas ele aparentemente não conseguiu fazer o mesmo com Wilde. Rugido. Wilde nem pareceu notar o ferimento, esmagando violentamente seu machado de batalha no Marquês Yi. Ele já havia atacado Wilde 2 vezes sem ser capaz de causar um ferimento verdadeiro em Wilde. E agora que Wilde o estava atacando, ele foi impedido de perseguir Long Shen novamente. Neste momento, ele olhou para longe e não pôde deixar de ficar preocupado. Long Shen já havia fugido por mais de 5 milhas. Ele estava prestes a entrar em uma floresta densa. Se ele realmente entrasse naquela floresta, contando com a cobertura, ele teria uma chance inaceitavelmente alta de escapar. Mas Wilde continuou a bloquear firmemente seu caminho. Rangendo os dentes, ele ergueu a espada com as 2 mãos e uma chama escarlate apareceu sobre ela. Corte quebrando o penhasco. O machado de batalha de Wilde saiu voando enquanto ele próprio foi lançado para trás dezenas de metros. Ele cuspiu um bocado de sangue e, ao mesmo tempo, a estranha luz vermelha de seu corpo desapareceu. Sua aura caiu drasticamente. Na verdade, o Marquês Yi estava tão pressionado pelo tempo que usou uma habilidade de batalha da classe Terra. Ele conseguiu enviar Wilde voando, mas Wilde apenas cuspiu um único bocado de sangue. Por outro lado, aquele ataque fez com que sua lesão interna quase saísse do controle. Ele rapidamente tirou uma pílula de cura de seu anel. Era uma preciosa pílula de cura de alto grau que ele coletou há muitos anos. Para sua base de cultivo, as pílulas medicinais de grau médio ou inferior basicamente não tiveram efeito, enquanto as pílulas medicinais de alto grau eram extremamente raras. Então, engolir aquela pílula medicinal agora realmente lhe causava dor de cabeça. O Marquês Yi olhou para Wilde que estava caído no chão e hesitou por um momento. Ele realmente queria matar Wilde, pois ele era praticamente um monstro. Ele definitivamente seria aterrorizante quando amadurecesse. Mas então, olhando para Long Shen, que estava na véspera de se esconder na floresta, o Marquês Yi cerrou os dentes. Pesando suas opções, ele ainda decidiu ignorar Wilde e perseguiu diretamente Long Shen. Wilde ficou extremamente preocupado quando viu o Marquês ir direto atrás de Long Shen. Ele rastejou de volta para persegui-lo também. Mas ele só conseguiu dar 2 passos antes de sentir o mundo girando ao seu redor. Wilde caiu de bunda. Seu rosto estava completamente pálido e ele não conseguia evitar que suas mãos tremessem. Isso era um sinal de que ele havia exagerado em suas forças. Socando odiosamente o chão, ele só podia assistir enquanto a figura do Marquês Yi desaparecia profundamente no vale. Long Shen manteve uma vigilância sobre a batalha enquanto fugia. Ver Wilde bloquear inabalavelmente o Marquês Yi o fez entrar em pânico.
Se o Wilde realmente enfureceu o Marquês Yi, então ele pode não levar Long Shen em consideração e apenas matar o Wilde. Se isso acontecesse, Long Shen se arrependeria por toda a vida. Mas de acordo com sua compreensão do Marquês Yi, ele não era o tipo de pessoa que perdia a calma por causa da raiva. Quando ele estava prestes a entrar na floresta, ele viu o Marquês Yi ignorar o Wilde para persegui-lo, fazendo-o finalmente sentir algum alívio. Ele então concentrou toda a sua força na corrida. Entrando na floresta, tudo ficou quieto de repente. Incontáveis árvores enormes alcançavam o céu, tornando-o extremamente difícil para qualquer luz do sol passar. Long Shen se adaptou rapidamente à iluminação e avançou, fazendo o possível para não pisar em nenhuma vegetação. Fazer isso deixaria rastros óbvios. Em vez disso, Long Shen fez o possível para pousar em rochas ou talvez em árvores derrubadas. Dessa forma, o Marquês Yi não encontraria seu rastro e levaria muito tempo para procurá-lo. Então sua vantagem se tornaria muito mais óbvia. A parte mais importante desta perseguição seria esta parte inicial. Ele estava correndo para frente o mais rápido possível. Uma vez que o Marquês Yi entrasse na floresta, porém, ele teria que ficar completamente silencioso e não se mover no começo. Caso contrário, o Marquês Yi seria capaz de localizá-lo pelo som. A única vantagem de Long Shen sobre ele era que ele era um cultivador de pílulas. Sua alma era excepcionalmente forte e capaz de sentir seu oponente de uma grande distância. Ele não seria capaz de ter uma visão perfeita dele a essa distância, mas ainda seria capaz de sentir a posição relativa do Marquês Yi. Depois que Long Shen fugiu mais de 5 milhas, ele parou de repente e até suprimiu sua própria respiração, sem se mover. Isso porque ele sentiu que o Marquês Yi acabara de entrar na floresta. Long Shen também fechou os olhos e se deixou entrar em um estado de espírito vazio, fazendo com que parecesse apenas mais uma pedra na floresta, isolando completamente sua aura. Tendo entrado neste estado, ele pôde ver o Marquês Yi que acabara de entrar na floresta. Como ele esperava, ele imediatamente fez uma pausa e ouviu atentamente Long Shen. O Marquês Yi esperou mais do que o tempo necessário para queimar um bastão de incenso, mas não conseguiu ouvir nenhuma respiração. Tendo acabado de entrar na floresta, tudo estava completamente silencioso, silencioso em um grau assustador. Mas, depois de um quarto de hora, os pássaros e insetos começaram a tocar sua própria música, fazendo com que a floresta fervilhasse de barulho. Esses cantos de pássaros fizeram com que a expressão do Marquês Yi se tornasse cada vez mais feia. Ele não esperava que Long Shen fosse tão astuto. Ele realmente sabia usar tal método para esconder seu rastro. Long Shen sorriu. Parecia que suas chances de fugir com sucesso haviam aumentado novamente. Embora os dois estivessem separados por apenas cerca de 8 quilômetros, enquanto estavam escondidos nas profundezas desta floresta, essa distância já era extremamente segura. E com o passar do tempo, ele só ficaria ainda mais à vontade. 2 horas. 4 horas. 6 horas depois, o Marquês Yi finalmente desistiu e começou a procurar seu rastro à vista. Após a busca do Marquês Yi, toda a floresta começou a ficar quieta mais uma vez. Long Shen também finalmente abriu os olhos fechados. Marquês Yi, mesmo que eu não possa vencê-lo,
ainda tenho que jogar adequadamente com você. Capítulo 78. Presente de Long Shen. Vendo o Marquês Yi começar a se mover, Long Shen não esperou estupidamente. Ele começou a se esgueirar lentamente para dentro da floresta. Long Shen não fugiu em alta velocidade, pois precisava ser extremamente cuidadoso. Ele fez o possível para não deixar rastros. Ele também não podia fazer barulho. Caso contrário, o Marquês Yi definitivamente notaria e todos os seus esforços teriam sido em vão. Então, a velocidade de fuga de Long Shen não era muito diferente da velocidade de busca do Marquês Yi. Além disso, Long Shen não podia fugir em apenas uma direção. Se o Marquês Yi decidisse seguir em frente ao ver tal trilha, ele estaria ferrado. Afinal, este não era um jogo comum de esconde-esconde. Perder significava morte. Esta foi a primeira vez que Long Shen se sentiu tão nervoso. Era como se a foice do Grim Reaper estivesse constantemente pressionada contra sua garganta. Apenas o menor descuido poderia fazer com que sua cabeça caísse no chão. Encontrei você, Long Shen. Prepare-se para morrer. Marquês Yi de repente gritou e correu para a frente. Long Shen ficou extremamente surpreso, mas então sorriu friamente. Sua posição atual estava a cerca de 3 quilômetros do Marquês Yi. Não porque o Marquês Yi estava se movendo mais rápido que Long Shen, mas porque Long Shen precisava viajar em zigue-zague. Então, de certa forma, a distância entre eles ainda era de mais de 8 quilômetros. Marquês Yi estava obviamente mentindo. De repente, pulando assim, um jovem comum pode se assustar e começar a fugir o mais rápido que puder. Essa era a verdadeira armadilha. Mas Long Shen apenas se escondeu silenciosamente sob uma árvore enorme, apreciando o jogo que esse especialista em Phoenix Cry estava fazendo para ele. Embora ele não ousasse observar com os olhos. Desde o leilão do pavilhão Anyun, quando o Marquês Yi o sentiu olhando para ele mesmo através de uma parede, Long Shen aprendeu o quão assustadoramente perspicazes eram os sentidos dos especialistas. O Marquês Yi tentou seu blefe várias vezes sem o menor sucesso. No final, ele não teve escolha a não ser retornar ao seu local original e continuar procurando por vestígios da trilha de Long Shen. Afinal, por mais cuidadoso que Long Shen fosse, ele não conseguia voar. O chão, a grama, as pedras e as árvores deixariam para trás algum tipo de trilha. Mas devido ao quão inteligente Long Shen agiu, seus rastros foram difíceis de encontrar e exigiram que ele procurasse por um longo tempo. Isso reduziu muito a velocidade do Marquês Yi e também foi mentalmente desgastante. Long Shen estava realmente conservando muito mais energia do que o Marquês Yi, fazendo com que o Marquês Yi ficasse cada vez mais furioso. Long Shen, apenas espere quando eu te pegar. Eu vou esfolar você e arrancar cada fio de seus músculos enquanto você ainda estiver vivo antes de transformar seus ossos em cinzas. O Marquês Yi cerrou os dentes. Ele sabia que Long Shen estava em algum lugar na área e podia ouvi-lo. Ele podia até sentir que Long Shen estava escondido em um canto e rindo secretamente dele. Isso o deixou ainda mais furioso. Um grande especialista em transformação de tendão como ele, um dos 3 especialistas de ápice do Phoenix Cry, foi realmente incapaz de matar um pequeno pirralho de condensação de Ti.
Se essa informação vazasse, ele imediatamente se tornaria motivo de chacota de todo o império. Ele tinha o estômago cheio de raiva sem ter onde liberá-la. Mas ele tinha que manter a calma, caso contrário, com a menor negligência, Long Shen poderia realmente fugir dele. Ele só podia continuar a procurar e seguir seu rastro, enquanto também mantinha um ouvido no silêncio circundante. Long Shen zombou. Você quer me esfolar? Tal sonho não é tão fácil de alcançar quanto você pensa. Vendo o Marquês Yi começar a procurar lentamente, Long Shen continuou indo mais fundo na floresta. Essa foi a melhor opção. Era verdade que poderia ser possível para ele contornar o Marquês Yi e retornar furtivamente ao vale e depois à capital. E essa opção era definitivamente tentadora. Mas Long Shen decidiu desistir desse pensamento por enquanto. Pelo que entendia do Marquês Yi, ele sabia que teria montado muitas armadilhas antes de vir para cá. Se ele deixasse a floresta imprudentemente, isso poderia estar caindo direto em sua armadilha. Além disso, seus ferimentos internos foram extremamente graves. Os meridianos de sua mão direita foram completamente destruídos. Ele tinha talvez apenas 1/10 de sua habilidade normal de luta. Apenas alguns subordinados aleatórios da condensação de sangue representavam um perigo fatal para ele. Portanto, ele não teve escolha a não ser reprimir seu desejo de retornar à capital. Ele continuou mais fundo na floresta, viajando cuidadosamente em zigue-zague para que pudesse facilmente desviar o Marquês Yi, forçando-o a viajar ainda mais devagar. Depois de mais 4 horas, o céu escureceu. A floresta inteira tornou-se muito mais sombria e assustadora. Ocasionalmente, soavam os uivos de feras ferozes. A expressão de Long Shen afundou, se sua sorte fosse ruim e ele acabasse sendo notado por uma daquelas feras, embora ele não fosse morto pela fera, ele provavelmente acabaria atraindo o Marquês Yi. Agora que a noite já havia chegado, muitas feras começaram a sair de suas tacas. Essas feras não sabiam o quão difícil seria lidar com Long Shen. Se por acaso o considerassem comida, isso seria problemático. Long Shen estava escondido atrás de uma muralha de pedra. De repente, ele ouviu alguns sons leves chegando e, varrendo seu sentido divino, sentiu uma enorme dor de cabeça. Neste momento, estava tão escuro que ele não conseguia nem ver seus próprios dedos, mesmo que colocasse a mão sobre os olhos. No entanto, sua força espiritual poderia substituir seus olhos para ver tudo dentro de dezenas de metros dele com extrema clareza. Na frente dele estava um lobo com cerca de 1 metro de altura. Aquele lobo de 1 metro de altura era essencialmente um filhote. Long Shen amaldiçoou sua má sorte. Embora fosse apenas uma besta selvagem e não uma besta mágica, se aquele filhote acabasse atacando-o, mesmo que conseguisse matá-lo com um golpe, ainda causaria um pouco de barulho. Nesta floresta silenciosa, tal barulho era algo que o Marquês Yi, com sua base de cultivo de transformação de tendão, não poderia perder. Especialmente enquanto ele estava silenciosamente procurando por seu rastro. Long Shen lentamente tirou uma adaga de seu anel. Se aquele lobo faminto acabasse vindo até ele, ele teria que matá-lo com um golpe. Mas ele não tinha absolutamente nenhuma confiança em ser capaz de matá-lo sem fazer o menor barulho. Se acabasse soltando um uivo miserável enquanto morria, então estaria acabado para ele.
Homem e lobo se entreolharam. Long Shen sentiu seu suor começar a pingar. Este exame face a face continuou por várias respirações quando o nariz do lobo de repente cheirou levemente. Na verdade, ele se retirou e desapareceu na noite. Long Shen ficou extremamente intrigado quando de repente se lembrou de Little Snow. Tendo estado em contato com aquele sujeitinho por tanto tempo, um pouco de seu cheiro de besta mágica passou para ele e assustou o lobo. Espere, merda, Little Snow ainda está no vale. Ele deu um tapa na testa. Na verdade, ele havia se esquecido de Little Snow em seu pânico. Antes de ir matar-se a Changfeng, ele havia escondido Little Snow dentro de uma caverna. Mas a situação havia mudado muito do que ele havia imaginado. A aparição do Marquês Yi forçou Long Shen e Wild a lutar contra ele com tudo o que tinham, mas no final, eles não conseguiram derrotá-lo. Long Shen fugiu para a floresta para atrair o Marquês Yi. Agora que de repente ele pensou em Little Snow, Long Shen risou para que Wild fosse inteligente e se lembrasse de trazer Little Snow embora. O atual Little Snow comeu bastante carne depois de estar com Long Shen. Ele já havia crescido do tamanho de uma palma para mais de 30 centímetros de comprimento. Mas ainda era muito pouco para ele sobreviver sozinho. Pensando naquele sujeito adorável, Long Shen realmente teve vontade de voltar para o vale. Mas essa não era uma opção viável. Ele tinha quase certeza de que o Marquês Yi havia armado outros assassinos esperando por ele por lá. O ódio de Long Shen pelo Marquês Yi cresceu ainda mais agora, no entanto, ele também estava desamparado. Vendo aquele lobo recuar, Long Shen moveu apressadamente algumas pedras para se esconder completamente. Ele esconderia seu corpo e aura, o que lhe permitiria evitar a maioria das feras. De repente, ele ouviu rugidos distantes. Long Shen sorriu. Parecia que o Marquês Yi era realmente popular. Long Shen não se atreveu a matar aquele lobo porque tinha medo de atrair o Marquês Yi. Além disso, a morte de tal besta liberaria um forte cheiro de sangue que atrairia inúmeros predadores. Esses predadores eram os mestres desta área. Todos eles foram capazes de facilmente sentir o cheiro de sangue em um raio de 8 quilômetros. Não muito depois do primeiro rugido, outras feras também aparecerão. Long Shen podia até ouvir o som de uma lâmina cortando o ar. Excelente. Você apenas fica ocupado por enquanto. Vou me recuperar um pouco. Tendo se escondido atrás de uma muralha de pedra, ele era extremamente difícil de encontrar. Agora, com o Marquês Yi tendo que afastar todas as bestas cruéis que estavam se reunindo ao seu redor, ele se sentia ainda mais seguro. Ele consumiu 2 pílulas medicinais. Um era para curar suas feridas internas, enquanto o outro era para curar seus meridianos. Como cultivador de pílulas, Long Shen naturalmente preparou inúmeras pílulas medicinais para si mesmo. Agora eles finalmente tinham alguma utilidade. Além disso, as pílulas medicinais, que ele reservava para uso próprio, eram extremamente extravagantes, eram todas pílulas medicinais de alto grau. Desde a obtenção da chama da besta no Phoenix Cry Lantern no festival, a força de sua chama aumentou tanto que Long Shen substituiu completamente todas as suas pílulas medicinais de nível médio. Agora que ele havia consumido aquelas 2 pílulas medicinais, ele não precisava mais se preocupar com suas feridas internas.
Contanto que ele tivesse tempo suficiente, eles se recuperariam lentamente. Mas a lesão nos meridianos de sua mão foi um tanto problemática. Os meridianos se espalham por todo o corpo, atingindo cada centímetro. Foi precisamente por causa desses meridianos semelhantes a canais que o Ti espiritual pode ser enviado a qualquer parte do corpo para liberar uma força poderosa. Se os meridianos de uma pessoa comum fossem destruídos, essa pessoa se tornaria essencialmente um aleijado. Mas Long Shen tinha as memórias de seu Deus da pílula, então, embora esse assunto fosse um pouco problemático, não era um grande obstáculo. Apenas exigia algum tempo para consertar. Long Shen concentrou a energia de suas pílulas medicinais no ponto final de seu pulso, onde os meridianos foram danificados. Usando força espiritual e energia medicinal, ele ajudou os meridianos a se regenerarem. Ajudar os meridianos a se regenerarem foi um processo incrivelmente difícil. Em princípio era simples. Estava apenas permitindo que canais quebrados crescessem mais uma vez ao longo de suas antigas rotas. Mas a dificuldade era incrivelmente grande. Em todo o Império do Grito da Fênix, mesmo incluindo o grande mestre Yun-Ti, não havia ninguém além de Long Shen que pudesse fazer isso. O grão-mestre Yun-Ti talvez pudesse recuperar os meridianos do dedo porque esses eram os meridianos principais dos quais muitas pessoas se lembravam. Mas quanto aos meridianos extremamente finos que não eram mais largos que um fio de cabelo, eles eram algo que ele definitivamente era incapaz de curar. E mesmo que conseguisse moldar aqueles meridianos com sua experiência, eles seriam completamente diferentes dos antigos. O método de Long Shen não era o mesmo. Ele estava deixando os meridianos mais uma vez crescerem de forma extremamente natural, deixando-os seguir seus próprios caminhos que eles lembravam. Tal processo era excepcionalmente lento, mas para Long Shen, cada milímetro que cresciam era outro aumento em suas chances de sobrevivência. Long Shen concentrou toda a sua atenção na recuperação de seus ferimentos. A noite inteira passou enquanto ele trabalhava, e ele só abriu os olhos quando já era dia novamente. Abrindo silenciosamente o abrigo de pedra que havia construído, ele olhou na direção de onde todos aqueles rugidos de besta vieram e seu estômago roncou de repente. Os olhos de Long Shen brilharam e de repente ele sorriu maliciosamente. Marquês Yi, este mestre vai preparar um presentinho para você. Capítulo 79. Enviando um caroço. Nas profundezas da floresta densa, o Marquês Yi estava olhando para os rastros de Long Shen. Sua expressão era tão sombria que era assustadora. Isso porque ele percebeu que Long Shen era extremamente astuto. Às vezes, ele deixava pegadas de propósito para enganá-lo. Ele seguiria essas pegadas e descobriria que qualquer vestígio de Long Shen desapareceu completamente depois de um tempo. Com seus rastros desaparecendo completamente, isso significava que Long Shen deve ter voltado para um local anterior e mais uma vez fugido em uma direção diferente. Essas pegadas foram propositadamente um pouco mais claras para permitir intencionalmente que o Marquês Yi as visse. Agora ele teria que voltar e gastar ainda mais tempo procurando onde Long Shen havia se separado em uma direção diferente. O Marquês Yi ficou completamente furioso. Long Shen era muito astuto. Às vezes, as pegadas que ele deixava para trás intencionalmente eram na verdade a direção que ele seguia, então o Marquês Yi não podia nem descartar isso.
Para dizer sua verdadeira direção, o Marquês Yi não teve escolha a não ser seguir pacientemente e lentamente. Ele podia sentir que Long Shen não estava tão longe, mas não conseguiu encontrá-lo. Ele estava com tanta raiva que seus pulmões pareciam prestes a explodir. Um dia inteiro já havia se passado desde que eles entraram na floresta. O Marquês Yi estava começando a ficar impaciente. No entanto, ele também não tinha como contornar isso. Ele só podia continuar procurando por seus rastros. Dessa forma, os dois continuaram brincando de esconde-esconde na floresta sem fim. Embora Long Shen tivesse uma ligeira vantagem neste momento, ele não ousou ser nem um pouco confiante demais. Se Long Shen quisesse, ele seria capaz de escapar rapidamente da perseguição do Marquês Yi. No entanto, ele se recusou a fazer isso. Ele apenas continuou a manter o Marquês Yi a uma distância de 5 milhas. Essa era a distância perfeita a partir da qual um especialista em transformação de tendão poderia sentir um inimigo nas proximidades, mas seria incapaz de identificar a localização desse inimigo. Isso foi feito intencionalmente por Long Shen. Depois de enviar Long Shen para matar Xia Changfeng, o quarto príncipe enviou o Marquês Yi para matá-lo. Isso significava que o quarto príncipe não estava mais preocupado com seu pai. Em outras palavras, toda a família Long estava em perigo. Ele teve que continuar com isso para atrasar o Marquês Yi. Um dos motivos dessa demora era que, enquanto Wilde fizesse o que ele havia dito, ele retornaria rapidamente à capital. Wilde traria as pessoas de sua casa para a Guilda dos Alquimistas. Com seu relacionamento com o grande mestre Yun-Ti, ele definitivamente não os ignoraria. Naquela época, até mesmo o quarto príncipe teria que reconsiderar se deveria fazer algum movimento contra eles. A outra razão era que, se o Marquês Yi continuasse a não retornar à capital, o quarto príncipe que não havia recebido um relatório de sua morte definitivamente não atacaria a família Long. Foi por isso que Long Shen continuou a arriscar sua vida para segurar o Marquês Yi. Era também por isso que ele não tinha outras opções. Ele tinha que fazer isso. Ele cuidadosamente continuou avançando. Long Shen de repente viu uma enorme árvore com um besouro do tamanho de um punho. Vendo aquele besouro, os olhos de Long Shen brilharam. Ele reconheceu aquele besouro como o besouro touro com chifres. Isso porque tinha um chifre no nariz que era exatamente como o chifre de um touro. Este era um besouro de temperamento muito brando. Seus movimentos eram especialmente lentos. Mas não deve ser subestimado por ser pequeno. Sua força era realmente chocante. Um besouro tão pequeno era capaz de mover 10 a 20 libras. Ele sorriu, garotinho, me ajude um pouco. Ignorando sua indignação, Long Shen pegou o pequeno besouro e o colocou em suas vestes. Mais uma vez avançando mais 1 milha, ele encontrou uma boa localização e parou. Ele tirou um fio fino de seu anel espacial. Era de seda preta e, apesar de sua magreza, era extremamente resistente. Apenas um fio poderia suportar meia tonelada de força. A maioria dos aventureiros também manteria um pouco à mão. Quer fosse para usar como corda ou para fazer uma armadilha, era extremamente conveniente. O mais popular era que era feito de bichos da seda criados por humanos, então podia ser comprado barato. Long Shen olhou em volta e acenou com a cabeça em aprovação.
A cor da seda preta não era fácil de notar contra o fundo. Ele encontrou um arbusto curto do tamanho de um ovo e o empurrou suavemente, sentindo uma boa elasticidade. Ele torceu levemente a seda preta ao redor do arbusto. Amarrando-o para trás com a seda preta, o arbusto era como um braço pronto para lançar. Assim que perdesse a força da seda preta, dispararia imediatamente para a frente. Long Shen fez tudo isso com muito cuidado. O menor erro pode fazer um barulho grande o suficiente para atrair o Marquês Yi. Mas pensando no resultado dessa armadilha, se desse certo, esse pequeno perigo com certeza valeu a pena. Ele terminou de montar seu estilingue. Olhando ao redor, ele viu que ambos os lados estavam cobertos por cardos espinhosos e havia apenas um caminho direto por esta área. Enquanto as pessoas estivessem correndo, elas naturalmente escolheriam o caminho mais fácil. Portanto, este era o local ideal para colocar o gatilho. Colocando vários obstáculos ao redor de seu estilingue para protegê-lo, ele confirmou a distância. Não importa como o Marquês Yi chegasse, ele definitivamente pisaria em uma certa raiz. Ele pegou o besouro com chifres e amarrou uma de suas pernas com a seda preta. Colocando-o no topo de uma grande árvore, o besouro começou a rastejar lentamente, mas não estava rastejando aleatoriamente. Ele estava rastejando até um ponto 10 metros acima na árvore. Isso porque Long Shen havia colocado uma pétala de uma orquídea borboleta lá. Era uma espécie de ingrediente medicinal. Aquela pétala continha uma doçura muito rica. Também era a comida favorita do besouro com chifres. Embora aquela pétala estivesse meio murcha, com o incrível olfato do besouro, ele imediatamente a percebeu e começou a rastejar até ela com toda a força. Sua velocidade era extremamente lenta. Só conseguiu chegar lá depois do tempo que um incenso demorava para queimar. Mas quando estava se preparando para comer sua comida favorita, Long Shen pegou o sujeito lamentável e o puxou para longe. Long Shen fez alguns cálculos e deu um nó no besouro, mantendo-o no lugar. Esse nó tinha um pequeno laço nele. Se esse laço fosse tocado, o nó se afrouxaria imediatamente, liberando-o. Depois de preparar cuidadosamente todos esses preparativos, ele colocou uma pequena pedra do outro lado da seda preta. Ele confirmou que tudo estava definido. Assim que o besouro rastejasse até a pétala da orquídea borboleta, ele se ativaria e soltaria o nó, fazendo com que a pedra caísse no chão. Long Shen mais uma vez examinou sua armadilha do começo ao fim. Um estranho sorriso apareceu em seu rosto. Ele encontrou uma folha grande e então se escondeu sorrateiramente atrás de uma grande árvore. Ele observou por um momento enquanto o besouro continuava seguindo sua rota original, rastejando em direção à pétala. Mas devido ao fato de agora puxar uma pedra, sua velocidade diminuiu um pouco. Long Shen assentiu e recuou silenciosamente. Agora só restava um pequeno item crucial. Quanto ao sucesso da armadilha, isso dependeria do Marquês Yi. Ele desapareceu furtivamente nas profundezas da floresta. Uma hora depois, o Marquês Yi, que estava procurando por qualquer um dos rastros de Long Shen, de repente ouviu um som estranho, o som de uma pedra rolando. Aquele som era extremamente silencioso, mas dentro dos ouvidos atentos do Marquês Yi, era praticamente um trovão. Marquês Yi nem pensou nisso antes de correr.
Ele era como um vendaval selvagem, e 3 ou 4 milhas foram percorridas instantaneamente. Aquele som definitivamente não tinha sido natural. Ele sabia que era o som de alguém acidentalmente tropeçando em uma pedra. Dentro desta floresta silenciosa, além dele, o único que faria tanto barulho era Long Shen. Pensando em Long Shen, chamas de fúria cresceram dentro dele. Ontem à noite, ele não tinha dormido nem um pouco e nem sequer teve tempo de descansar suas feridas. Essas malditas bestas ficaram enfurecidas e o atacaram continuamente. Embora fossem incapazes de representar qualquer perigo para ele, haviam perturbado seu ferimento interno. Era impossível que uma pílula medicinal sozinha curasse completamente seu ferimento. Ele teve que combiná-lo com ti espiritual para se recuperar. Mas ele não teve tempo ou oportunidade para fazê-lo. Ele foi forçado a ser incapaz de manter seu pico de habilidade de combate, fazendo-o sentir uma grande sensação de mal-estar. Então ele precisava matar Long Shen com urgência e retornar à capital para se recuperar. Em apenas algumas respirações, o Marquês Yi chegou de onde o som veio, mas não havia sinal de Long Shen em lugar nenhum. Debaixo de uma árvore estava a rocha que fizera o barulho, e parecia que a rocha tinha inscrições nela. O Marquês Yi olhou os arredores e sua expressão ficou feia quando não viu nenhum sinal de Long Shen. Ele sabia que provavelmente havia sido enganado. Ele caminhou lentamente até aquela rocha, querendo saber o que Long Shen queria mostrar a ele. Ele tinha acabado de dar alguns passos quando de repente pisou em uma corda que ativou o arbusto curto não muito longe dele. Uma bola de algo embrulhado em uma folha verde disparou em sua direção. O Marquês Yi riu friamente e ergueu a espada, cortando a bola ao meio. Seu pequeno ins. Ele não esperava que no momento em que sua espada tocasse a bola explodiria, enchendo o ar de suco. Devido a isso acontecer tão rápido e estar tão perto, o Marquês Yi não conseguiu fugir a tempo e foi completamente encharcado por aquele suco. Um cheiro incomparavelmente repugnante enchia o ar. Parte disso também havia entrado em sua boca, então agora sua boca também estava cheia daquele fedor repugnante. O Marquês Yi recuou apressadamente, seu primeiro pensamento foi que era veneno. Mas embora aquela coisa fosse incomparavelmente repugnante, não continha vestígios de veneno. Seu chi espiritual estava circulando completamente normalmente. Agora que teve tempo, percebeu que a pedra no chão havia virado para revelar as seguintes palavras: apenas um pequeno presente que não é digno de você. Originalmente, eu queria enviar a você um caroço grande, mas recentemente meu estômago não está bem. Por favor, perdoe minha impotência. Olhando para as palavras, o rosto do Marquês Yi de repente ficou completamente branco. Olhando para o resíduo pegajoso deixado em suas roupas, seu estômago começou a revirar e ele vomitou. Long Shen. O rugido incrivelmente raivoso do Marquês Yi praticamente explodiu as nuvens acima dele. Isso fez com que toda a floresta tremesse e incontáveis pássaros e bestas fugiram assustados. Long Shen estava em uma árvore distante observando aqueles pássaros. Ele sorriu com vontade. Ele finalmente liberou um pouco de sua raiva por ser perseguido assim. Desde aquele dia, o rosto do Marquês Yi ficou ainda mais sombrio e Long Shen ficou ainda mais cuidadoso, não ousando armar tal armadilha novamente.
Se ele acabasse cometendo um pequeno erro ao configurá-lo, ele definitivamente estaria condenado. Essa pequena armadilha foi para aliviar sua raiva e aumentar sua autoconfiança. Já que ele conseguiu fazer isso, não seria inteligente armar algo assim novamente. Somente sendo cuidadoso ele poderia sobreviver. Ele não queria que sua vantagem trabalhada fosse revertida. Um fugiu enquanto o outro perseguia. 8 dias se passaram rapidamente. Durante esse tempo, Long Shen fugiu durante o dia e se recuperou durante a noite depois de usar todos os tipos de técnicas diferentes para se esconder das feras. Devido à ajuda de suas pílulas medicinais, a recuperação de Long Shen foi extremamente rápida. Os meridianos de sua mão direita estavam quase completamente recuperados. Seus ferimentos internos também estavam quase curados. Desde a primeira noite em que atraiu muitas feras, o Marquês Yi ficou mais esperto e também descansou durante a noite. Ele pulava em uma árvore alta, aproveitando o tempo para descansar e curar suas feridas. Sua eficiência também foi muito rápida. Isso continuou até o 9º dia. Long Shen estava atravessando um pequeno riacho quando sentiu um movimento estranho acima de sua cabeça. Olhando para cima, sua expressão mudou muito. Merda, estou ferrado. Capítulo 80. Confronto final. No 9º dia, a expressão de Long Shen mudou repentinamente. Havia simplesmente um macaco no topo de uma grande árvore. Não era muito grande, mas sua garganta era extremamente grossa. Estava olhando para Long Shen cautelosamente. Long Shen imediatamente nem se atreveu a mover um músculo. Ele não pôde deixar de sentir um arrependimento sem fim. Tendo brincado com o Marquês e com aquele presente antes, ele realmente se tornou muito descuidado. Aquele macaco era apenas um animal comum. Não tinha força de ataque, mas foi justamente esse macaco que fez Long Shen entrar em uma grande crise. Aquele macaco era uma fera que gostava de viver em grandes grupos. Esta parte da floresta era obviamente seu território, e aquele macaco deveria ser uma sentinela. Assim que sentissem intrusos ou perigo, eles imediatamente soltariam um uivo alto para alertar seus companheiros. Long Shen não estava prestando atenção suficiente ao seu redor e acabou correndo para o território deles. Ele imediatamente percebeu que havia cometido um erro indesculpável. Ele começou a recuar lentamente, mostrando que estava saindo imediatamente. Mas já era tarde demais. Aquele macaco soltou um uivo alto do topo daquela árvore, sua voz imediatamente se espalhando por dezenas de quilômetros. A expressão de Long Shen afundou. Se ele estivesse ao alcance, ele definitivamente teria imediatamente esmagado aquele macaco com raiva. A floresta inteira começou a ecoar com mais chamadas alarmadas. As pupilas de Long Shen encolheram de repente. À distância, uma figura estava correndo direto para Long Shen. Ele agora podia ver o Marquês Yi, cujos olhos estavam cheios de intenção de matar. Agora que o Marquês Yi já o havia encontrado, correr seria inútil. Long Shen desistiu diretamente de qualquer pensamento de fuga. Como ele já havia sido encontrado, outros métodos agora eram inúteis. A única opção que restava era arriscar sua vida. Long Shen, se eu não transformar seus ossos em cinzas, não terei o sobrenome Yi. O Marquês Yi chegou em apenas um piscar de olhos.
Os olhos do atual Marquês Yi estavam praticamente prestes a cuspir chamas. Cada um dos últimos 8 dias parecia um ano. Em particular, aquele presente, que Long Shen lhe enviou, fez com que o extremamente imaculado Marquês Yi quase quisesse se matar. Embora ele não tivesse comido nada nos últimos 8 dias, ele ainda vomitava constantemente. Parecia que ele queria vomitar todo o conteúdo do estômago. Na verdade, nessa época, o ódio do Marquês Yi por Long Shen já havia superado seu ódio por Long Tianxiao. Vendo Long Shen parado bem na frente dele agora, seu corpo tremia incessantemente. Quanto ao motivo disso, talvez apenas o Marquês Yi soubesse. Se você tem ou não o sobrenome Yi, não tem nada a ver comigo. Eu não sou seu pai. Long Shen balançou a cabeça. A espada mais uma vez reapareceu em suas mãos. As palavras não tinham mais significado. Tendo estado constantemente nervoso nos últimos dias, seu coração realmente se acalmou agora que ele estava enfrentando o Marquês Yi. Ele sentiu que seu estado atual já havia atingido seu pico anterior, então não havia nada a temer. Até parecia que seu reino de cultivo havia aumentado de nível. Esse foi um sentimento extremamente misterioso. Ele não sabia explicar claramente. Mas sob a perseguição constante do Marquês Yi, o cheiro da morte nunca esteve longe. Ele sentiu como se tivesse se transformado depois dessa experiência. Ha 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 ha, você está me provocando agora na esperança de eu te dar uma morte rápida. Para de sonhar. Farei com que você viva uma vida pior que a morte, uma vida que fará você se arrepender de ter nascido neste mundo. O rosto do Marquês Yi era extremamente sinistro. Eu não preciso provocar você. Qual foi o sabor do presente que lhe enviei da última vez? Long Shen perguntou levemente. Ao ouvir a palavra presente, o rosto do Marquês Yi imediatamente empalideceu e seu estômago mais uma vez começou a revirar. Eu vou matar você! Marquês Yi gritou com raiva, e sua espada cortou o ar em direção a Long Shen. Long Shen já estava preparado há muito tempo. Ele também enviou sua espada para a frente. Bang! Long Shen foi enviado para trás uma dúzia de passos antes de conseguir se estabilizar. Seu sangue e Ti estavam agitados por dentro. Olhando para o Marquês Yi, ele viu que havia dado apenas 3 passos para trás. Ele suspirou, os especialistas em transformação de tendão realmente estavam em um nível enorme acima. Sua força atual havia se recuperado para mais de 90%, mas ele ainda não era páreo para o Marquês Yi. Mesmo em termos de força bruta, ele foi completamente superado pelo Marquês Yi. Essa foi uma clara diferença. Foi também por isso que entre os inúmeros cultivadores em Phoenix Cry, o Marquês Yi estava no ápice absoluto. Por outro lado, os olhos do Marquês Yi se estreitaram quando ele viu que Long Shen foi realmente capaz de bloquear seu golpe. Os alquimistas realmente tiveram amplos preparativos. Quando Long Shen fugiu naquela época, ele já estava meio morto. Mas agora ele estava quase totalmente recuperado. Era óbvio que Long Shen havia consumido algumas pílulas medicinais. Mas quanto ao Marquês Yi, ele não era um alquimista e sua base de cultivo era muito alta para a maioria das pílulas medicinais funcionarem nele, então pílulas medicinais eficazes eram tesouros extremamente raros para ele. Isso causou intensa inveja dentro dele.
Se ele também fosse um alquimista ou tivesse essas pílulas medicinais, como seria possível para ele ainda não ter se recuperado a 70%, mesmo depois de todos esses dias? Pensando nisso, o Marquês Yi sentiu que os céus eram realmente injustos. Dentro da mesma geração que ele estava, Long Tianxiao, que o reprimiu completamente, tornando difícil para ele se destacar. E então Long Tianxiao teve um filho incrível que se tornou um adepto da pílula ainda jovem e também era um gênio incrivelmente talentoso em termos de caminho marcial. Comparado com Long Tianxiao, ele foi um fracasso absoluto. Seus olhos ficaram vermelhos e veias verdes explodiram em seu corpo. Gritando friamente e erguendo sua espada, a espada te encheu o ar e sacudiu os céus. Long Shen respirou fundo. O atual Marquês Yi estava agindo como um louco. Agora que ele estava usando toda a sua força para atacar, Long Shen seria incapaz de bloqueá-lo. Tocando seu anel, ele tirou 2 pílulas medicinais. Ele jogou um deles na boca e engoliu. O outro foi esfregado ao longo de sua espada larga usando sua força espiritual. O Marquês Yi conseguiu vê-lo engolir uma pílula medicinal e presumiu que Long Shen a estava usando para curar ferimentos. Mas a segunda pílula medicinal foi escondida e espalhada silenciosamente nas costas da espada larga. Era impossível para o Marquês Yi ver. A espada do Marquês Yi já estava caindo sobre ele. Long Shen rugiu e também atacou. Em termos de técnicas de espada, o Marquês Yi poderia brincar com Long Shen o quanto quisesse. Mas a espada larga nas mãos de Long Shen era tão longa que era um contra-ataque perfeito para tal coisa. Portanto, as técnicas requintadas do Marquês Yi eram completamente inúteis. Estrondo. As 2 espadas colidiram e houve uma grande explosão. Um leve gás vermelho imediatamente se espalhou e envolveu uma área de 30 metros. Os 2 foram engolidos por ele. Aquele gás vermelho invadiu o corpo do Marquês Yi e ele imediatamente soltou um grito miserável. Sua pele exposta parecia que ferro quente a estava marcando e a dor intensa era simplesmente insuportável. Não apenas isso, mas o gás vermelho parecia ganhar vida e estava fazendo o possível para forçar seu caminho para dentro de seu corpo através de sua pele. Mesmo que ele tenha reagido no primeiro momento e parado de respirar, foi absolutamente inútil. E aquele gás vermelho também possuía uma natureza corrosiva extremamente aterrorizante. Bolhas estavam aparecendo rapidamente em sua pele. Sua carne estava apodrecendo a uma velocidade que ele podia ver a olho nu. Você usou veneno? Perguntou o chocado Marquês Yi com raiva. O que você acha? Long Shen riu friamente, mas ele também não estava tão bem. A pílula de veneno refinada da grama e Arthur era extremamente poderosa. Mesmo ele próprio foi incapaz de bloqueá-lo. Embora tivesse tomado uma pílula de antitoxina, ele não conseguiu se defender completamente contra aquele gás venenoso. Seu corpo também foi ferido e ficou vermelho como se estivesse sendo fervido. Mas ele ainda estava melhor do que o Marquês Yi. Essa pílula de antitoxina permitiu que ele não precisasse se preocupar com o gás venenoso corroendo seu coração. Esse era o aspecto mais aterrorizante da pílula de veneno refinada de Arthur Grass. Essa pílula de veneno foi sua medida mais forte para salvar vidas. O Marquês Yi realmente era muito poderoso, então ele não teve escolha a não ser usá-lo.
O Marquês Yi rugiu com raiva e tentou enviar um ataque com força total em Long Shen. Mas sua expressão mudou muito, assim que ele começou a circular seu chi espiritual. O gás venenoso que acabara de entrar pela pele de repente se espalhou por todo o corpo rapidamente e foi direto para o coração. Isso aterrorizou completamente o Marquês Yi. Se um veneno tão poderoso invadisse seu coração, mesmo ele, um especialista em transformação de tendão, não seria capaz de viver por mais do que alguns momentos. Ele rapidamente tirou uma pílula medicinal de seu anel e a engoliu. Quando Long Shen viu aquela pílula, sua expressão mudou. Ele não esperava que o Marquês Yi possuísse tal pílula medicinal. Apenas por seu brilho e pela fragrância emitida por ele, Long Shen pôde identificar aquela pílula como um sapo da neve Alvan. O sapo da neve era uma besta mágica extremamente rara. Não tinha um núcleo de cristal como outras bestas mágicas. Toda a sua essência estava focada em seu Neidan 2. O sapo da neve também era uma espécie de besta venenosa. Um sapo da neve amadurecido era uma besta mágica de segundo nível. A névoa venenosa que cuspiu poderia cobrir imediatamente uma área de centenas de metros. Essa névoa venenosa foi capaz de envenenar outras bestas mágicas até a morte e fazer com que toda a vegetação murchasse. Foi extremamente assustador. Mas foi precisamente porque seu gás venenoso era tão poderoso que nem ele foi capaz de suportá-lo. Assim, seu Neidan foi usado para ajudá-lo a sobreviver até mesmo ao seu próprio veneno. Os sapos da neve eram um tipo extremamente raro de besta mágica da qual podiam ser extraídos venenos e antitoxinas. O Snow Toad Ovan, que pode ser refinado a partir do Neidan do Snow Toad, pode curar centenas de venenos. Era uma pílula medicinal extremamente preciosa, por isso era extremamente surpreendente que o Marquês Yi a possuísse. Embora tenha sido dito para resolver centenas de venenos, era apenas uma cura parcial. Mas apenas resolver parte do veneno foi o suficiente para reverter o destino de uma pessoa. Long Shen, você realmente me forçou a usar uma pílula preciosa que escondi durante metade da minha vida. Dê-me sua vida como preço. O rosto do Marquês Yi estava extremamente distorcido agora. Essa pílula era algo que ele havia obtido quando jovem e continuamente escondido. Mas agora, por causa de um fracote da condensação de Ti como Long Shen, ele foi forçado a usá-lo. Seu coração estava praticamente pingando sangue. Long Shen ficou muito alarmado ao ver que o Snow Toad Elvan era realmente capaz de suprimir temporariamente o ataque do gás venenoso em seu coração. O Marquês Yi investiu contra ele e, em resposta, todos os 12 ciclones começaram a girar descontroladamente, liberando toda a sua força. Sua espada dançou no ar, encontrando os golpes do Marquês Yi de frente. Estrondo. 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 Trocas consecutivas causaram ondas de chi explosivas que achataram as enormes árvores ao seu redor, o poder de apenas os tremors secundários sendo absolutamente chocante. Long Shen sentiu seu braço ficar dormente sob os ataques de força total do Marquês Yi. Sangue manchava o canto de sua boca e seus órgãos internos começavam a ser afetados. Mas neste momento, Long Shen ainda cerrou os dentes e continuou a resistir. Ele sabia que o Snow Toad Elvan não seria capaz de suprimir sua pílula de veneno para sempre. Bang! Long Shen foi lançado voando, vomitando sangue.
Mas o Marquês Yi não tinha a menor felicidade em seu rosto. Em vez disso, ele estava cheio de horror. Você finalmente notou. Você realmente achou que a pílula de veneno refinada por mim, Long Shen, era tão fácil de resolver. Long Shen limpou o sangue da boca e riu friamente. O momento que ele tanto esperava finalmente chegou. O Snow Todelvan poderia resolver centenas de venenos e sua eficácia era definitivamente chocantemente alta. Mas isso era principalmente para venenos de animais. A pílula de veneno de Long Shen foi refinada principalmente da grama podre do coração. Isso fez com que a eficácia do Snow Todelvan caísse drasticamente. Uma aura assassina transbordou do Marquês Yi. Respirando fundo, ele ergueu a espada e uma aura aterrorizante encheu a espada. A intenção de matar engolfou a floresta. Mesmo assim, eu ainda vou te matar. Sua espada disparou pelo ar. O poder aterrorizante por trás dele cortou o espaço e lançou um som agudo de divisão. Com intenção de matar sem fim, cortou em direção a Long Shen. Corte do vazio. Yelvan significa bola/pílula medicinal. 2. Neidan deve ser semelhante a Dantian. Nei igual interior, Dan igual pílula/bola. Neidan é na verdade uma coisa real no mesmo sentido que Dantian é uma coisa real. O Neidan faz parte da escola de pensamento que considera o céu e o homem como partes integrantes de um todo. Use o corpo como um caldeirão e use sua essência, espírito e ti como ingredientes medicinais. Use o céu como calor para refinar o remédio dentro do corpo em uma pílula, o Neidan.